Meus amigos, meus irmãos, que Jesus, o nosso divino amigo, nos abençoe a todos e nos mantenha sob a sua paz. Eu fui escalado para falar sobre esse artigo da Revista Espírita, Estudo sobre os Médiuns. É bom lembrar que em janeiro de 1858, quase um ano da publicação de O Livro dos Espíritos, o egrégio codificador do Espiritismo, Allan Kardec, teve o ensejo de apresentar à comunidade mundial essa revista espírita com o subtítulo Jornal de Estudos Psicológicos. Era, portanto, uma publicação especializada em Espiritismo, a primeira delas, que tornou-se verdadeiro elo de ligação, de correspondência, de permuta de compreensão e de relatos em torno do fenômeno espírita. Mas nessa revista, Allan Kardec também se dedicou a publicar uma série de reflexões doutrinárias que vão demonstrando ao leitor atento a construção processual da ciência espírita. Nessa atividade que Herculano Pires chamou de interexistencial, dessa colaboração entre os dois planos da vida, entre Allan Kardec, os médiuns que colaboraram na codificação do Espiritismo e a equipe do Espírito da Verdade. É uma leitura das obras, é considerada a Revista Espírita por Allan Kardec, uma das obras fundamentais do Espiritismo, quer dizer, é uma das obras que aquele que queira aprofundar a compreensão acerca da doutrina espírita no seu tríplice aspecto, precisa ler, estudá-la, meditá-la. Muitos textos da Revista Espírita são textos que aparecem originalmente na revista e que depois que Kardec coloca ao juízo da opinião, a análise dos espíritos, a comparação dos ensinos em outros grupos espíritas ao redor do mundo e que recebe, portanto, aquele conteúdo, a chancela do ensino coletivo dos espíritos, ele publica nas obras que nós nos habituamos a chamar no movimento espírita como obras básicas da doutrina. Básico não quer dizer que seja algo superficial, simplório, dado a quem talvez não perceba a profundidade da doutrina. Não, básico é igual a fundamental. Se eu quiser compreender o Espiritismo, eu preciso estudar as obras de Allan Kardec. Isso quem disse foi ele. No seu último livro, Catálogo Racional, Obras para se estudar a doutrina espírita, ele apresenta as obras fundamentais. E no livro O que é o Espiritismo, ele vai sugerir uma sequência de leitura que começa com o livro O que é o Espiritismo. Dito isso, eu gostaria de dizer também que esse texto, Estudos sobre os Médiuns, é um texto que depois nós vamos encontrar no Livro dos Médiuns. Kardec relata com uma gentileza, uma solidariedade extraordinária, aquilo que ele vem colhendo na investigação do fenômeno espírita. As leis que ele vai identificando no trato com a mediunidade e com os médiuns. E também aquilo que os espíritos superiores vêm permitindo compreender, sem ultrapassar o que é tarefa do ser humano,
mas, como dizíamos, em colaboração. Vejamos que ele já nos traz, eu selecionei aqui, me permitam dizer, alguns trechos para fazer a leitura, compartilhar o texto tal qual está escrito por Allan Kardec e refletirmos juntos um pouco. Nesse primeiro parágrafo, ele já dá clareza do lugar dos médiuns, como intérpretes das comunicações espíritas. Os médiuns têm um papel de extrema importância e nunca seria demasiada a atenção dada ao estudo de todas as causas que podem influenciá-los. Isso não só em seu próprio interesse, como também no daqueles que, não sendo médiuns, deles se servem como intermediários. Poderão, assim, julgar o grau de confiança que merecem as comunicações por eles recebidas. Vamos tentar compreender. Primeira frase está aclarando a compreensão do papel do médium. Os médiuns são intérpretes. O que faz o intérprete? Ele traduz na sua emocionalidade, na sua linguagem, na sua cultura, nas suas condições psicológicas, algum conteúdo para outra pessoa. A gente pensa no intérprete de um idioma para o outro, no intérprete de Libras, que Libras é a linguagem brasileira de sinais, é um idioma. Ele vai apresentar, dentro das suas condições, o pensamento de outrem. Naturalmente, quando interpretamos o que alguém disse e trazemos a outro, nós colocamos as tintas na nossa própria personalidade, ainda que inconscientemente. A gente recebe um recado, olha, você diz lá para fulana que eu vou fazer isto e aquilo e tal dia eu vou ligar para ela. Quando nós encontramos a pessoa que é o destino do recado, a gente vai dizer como compreendeu. O médium, portanto, apresenta a possibilidade de transferir a ideia dos espíritos a partir do conteúdo que ele já é portador, a partir de suas referências culturais, do seu desenvolvimento intelectual, da sua estrutura moral, psicológica. É um intérprete. Quanto mais moralizado o intérprete, melhor, fiel, transmissor da mensagem ele é. Quanto mais moralizado. Porque os espíritos vão utilizar naturalmente o conteúdo que ele é portador. E esse conteúdo pode receber as marcas das suas imperfeições, e naturalmente recebe, porque na Terra ninguém é santo. E Emmanuel, no livro Consolador, diz com muita clareza quem são os médiuns. Os médiuns são espíritos que se equivocaram no passado e solicitam a mediunidade como recurso de reeducação. A gente, no popular, imagina que médium é alguém que vive além das condições da nossa humanidade comum. Em via de regra, nós somos espíritos imperfeitos, todos nós. E os médiuns estão como espíritos que vivem na Terra, também nessa categoria, conforme ensina o Livro dos Espíritos. Então, aquele imaginário, eu me lembro quando eu era jovem, alguém dizia assim, eu perguntava, o que você faz na casa espírita? Ah, eu sou médium. Eu achava um barato aquilo. Nossa, fulano é médium. Eu tinha até medo de pensar perto da pessoa, porque podia captar o meu pensamento. Fulano falou assim, é médium há 40 anos aqui na casa, deve ser verdade. Aí eu ia olhar o Livro dos Espíritos, nem sempre era. Porque a pessoa tinha suas próprias limitações, como todos nós. É que há uma herança do nosso passado religioso,
em relação ao sacerdote, ao xamã, ao santo, que a gente transfere, é uma herança cultural ao médium. Mas o médium é uma criatura como todos nós, com as suas virtudes e com seus limites. Ah, mas ele deveria ser uma pessoa exemplar. Deveria, como nós também. Allan Kardec vai dizer, no livro Viagem Espírita, que seria imaginar muito da natureza humana, que pelo simples contato com o Espiritismo alguém se transformasse. Para compreender o que é essencial ao Espiritismo, é preciso maturidade do senso moral. E há criaturas que, apesar de médiuns, que rogaram a mediunidade como recurso de correção, nem sempre têm maturidade do senso moral. Nós diríamos uma linguagem que nós estamos mais acostumados, não é evangelizado ainda. Por isso que nós vamos ver médiuns imperfeitos, pessoas como nós, imperfeitas, produzindo mediunicamente imperfeita, de modo imperfeito. Mas então, o papel do médium é intérprete. Isso tem que ficar claro para a gente. Passa por ele. Ah, mas o médium é um filtro que não fica nada dele. Não, tanto que Kardec chama a mediunidade de faculdade medianímica. Porque aquilo que nós temos como conteúdo colabora ou matiza negativamente determinada comunicação, especialmente nos fenômenos inteligentes. Nas comunicações que estamos habituados, com a psicografia, a psicofonia, vício de linguagem, expressões que às vezes não traduzem a elevação do espírito, e nem sempre é um problema do comunicante, às vezes é do próprio médium, que não educa a própria linguagem, o modo de se expressar, e no fenômeno mediúnico ele marca o que ele fala. É como aquela pessoa que memoriza um poema, mas tem uma palavra que ela não consegue dizer porque ela dá uma trava na língua dela. E na hora dela falar aquele poema, aquela palavra vai sair com acento no lugar errado. Porque é a marca dela, a característica que ela não pôde corrigir. Isso é muito importante, minha gente. Para nós entendermos que, primeiro, médium nenhum é infalível. Não tem infalibilidade mediúnica. Médium é espírito imperfeito em reeducação. Segundo, que os espíritos que se comunicam, primeira aprendizagem de Allan Kardec investigando o mundo espiritual. Quem desencarna, pelo fato de desencarnar, não se torna uma sumidade intelectual. Não sabe de tudo só porque desencarnou. E da mesma forma que tem gente que é falsária, falsa, mentirosa, no mundo físico, há no mundo espiritual espíritos que não têm o menor compromisso com a verdade. E utilizam-se de médiuns imperfeitos, equivocados, até interesseiros. A expressão de Kardec, médium interesseiro é aquele que busca alguma vantagem no exercício da mediunidade, não necessariamente material. Aliás, é o artigo posterior a esse. Ele fala dos médiuns interesseiros, que Kardec criticava com veemência à sua época. Os médiuns mercenários, que cobravam pela mediunidade, e os médiuns interesseiros, que poderiam até não cobrar, mas que buscavam alguma vantagem na mediunidade, o que é lastimável. Como diz Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo, a mediunidade é coisa santa e deve ser praticada santamente, religiosamente, melhor dizendo. Daí que o Espiritismo não tem nenhum compromisso com pessoas que possam estar usando o nome da doutrina para obter alguma vantagem. Porque o Espiritismo preconiza a mediunidade com Jesus, no exercício da caridade cristã, a mais pura, portanto, exigindo a abnegação de qualquer interesse pessoal. Mas Kardec aqui está destacando
que, sendo médium intérprete, é importante se estudar o que influencia o médium durante uma comunicação. O ambiente, a sua vida, os aspectos socioculturais, as condições intelectuais. E ele reforça essa ideia de intermediário. A palavra médium, no seu significado etimológico, quer dizer intermediário. E diz mais, Kardec chegou a afirmar no Livro dos Médiuns: todos somos, de maneira geral, médiuns. E ele reflete isso nesse artigo também. Contudo, não deixa de afirmar que se aplica a expressão médium àqueles em que a faculdade é mais patente, mais presente, mais identificável, e que, naturalmente, ela é facultativa, é uma escolha que o indivíduo vai fazer. Ele pode exercer o potencial mediúnico. Não é médium quem, mesmo querendo ser médium, não apresente qualquer característica de sensibilidade aos espíritos. Só desenvolve mediunidade quem traz por germe ou em potencial a mediunidade. Uma vez uma amiga me perguntava numa atividade há uns anos atrás: meu filho, eu estou há 40 anos na reunião mediúnica, ainda não sei qual é a minha mediunidade, qual será? E eu dizia para ela: talvez nenhuma. Ela ficou decepcionada. Talvez nenhuma. Ela poderia até o final da vida desenvolver alguma mediunidade ou não. Depende do seu programa reencarnatório, se ela trouxe o potencial mediúnico a desenvolver. Porque mediunidade não se força. Não se desenvolve onde ela não está em germe. Isso, aliás, em algumas práticas descuidadas, produz transtornos mentais, psicológicos e obsessivos. Porque o que não há como germe, como potência, não se torna ato, não se desenvolve. E isso está dentro de uma programação, daquelas escolhas de provas e expiações que nós trazemos para essa reencarnação. As provas a vencer, a lutar para crescer, e os resgates no campo da expiação, para ajustar a nossa consciência diante da lei de Deus. Por que Kardec diz que é importante também compreender a condição de intermediário e o que interfere na prática mediúnica? Para que a gente possa julgar o grau de confiança que merece as comunicações. Isso quer dizer, em outras palavras, o que ele disse depois no Livro dos Médiuns. Nós temos que examinar as comunicações mediúnicas. Não há no Espiritismo qualquer prescrição de aceitação cega a qualquer comunicação mediúnica, seja de quem seja. Porque o Espiritismo não propõe fé cega. Aí a gente vai vendo, aparece nas redes sociais, né? Comunicação mediúnica, com revelação de presidente da República, com revelação de fim de um mundo, com revelação... Aí quando o pessoal quer ter chancela, quer inspirar confiança, coloca na boca do Chico. Ah, foi o Chico que disse. Ah, foi o médium. Doutor Bezerra mandou colocar. Tem um que aparece assim, Doutor Bezerra mandou colocar no Face. A gente tem que olhar, não é o nome do espírito que assina. Eu estou repetindo aqui uma recomendação de Kardec. Está lá no Livro dos Médiuns. A gente tem que examinar a linguagem e o conteúdo da comunicação. Para que o nome do Espiritismo não seja lançado ao ridículo. E nós venhamos a nos tornar fanáticos, seguindo cegos e, portanto, nos tornando cegos, guiados por outros cegos. A linguagem, diz Allan Kardec, ainda no Livro dos Médiuns, revela a condição evolutiva dos espíritos. Então, uma comunicação com termos chulos, grosseiros, que incita a violência, que julga alguém, que toma partido, o espírito superior, minha gente, me desculpe a sinceridade, não toma partido de ninguém. De ninguém.
muito menos em tempo de eleição. Quem se ocupa disso são espíritos que nem nós, inferiores. Os espíritos nos inspiram a prática do bem diária, porque é isso que muda o mundo. É o que o Espiritismo nos ensina. O progresso individual engendra o progresso da sociedade. O processo que nos cabe é evangelizarmos-nos para, através da conduta cristã, constituirmos uma sociedade, portanto, evangelizada. Mas isso não é de fora para dentro, é o indivíduo que se educa. Lição velha de Allan Kardec, não é ultrapassada, mas é uma lição velha. Nós já sabemos disso há um tempo. Recebi aqui um e-mail, vem cá. Às vezes eu recebo, o pessoal me manda cada coisa que eu peço para desencarnar. Aí está sempre o nome venerando. Meu Deus, a criatura não tem consciência que vai desencarnar e vai encontrar a própria consciência lhe dizendo que usou de maneira equivocada a mediunidade. Conhecimento tem. Não, os espíritos superiores sugerem, recomendam. E Kardec chegava a dizer algo, ele que é um espírito superior, que se houvesse uma contenda entre irmãos espíritas, isso ele diz no Viagem Espírita em 1862, ele estaria do lado daquele que tivesse mais caridade para com o adversário. E outro dia eu assisti um desenho com a minha filha, muito oportuno. Um desenho assim, quase espírita, aquele dia pelo menos, o Poderoso Chefinho, em que o menino diz ao irmão: família é um círculo, família não tem lado. Nós somos uma grande família humana. Os espíritos superiores não nos enxergam entre chimangos e maragatos, entre tricolores e colorados. Eles nos enxergam como Jesus apresentou o roteiro, como irmãos capazes de desenvolver o potencial de filhos de Deus que somos. Então, os bons espíritos não trazem mensagens desse teor apocalípticas, propondo temor às pessoas, com data marcada. Isso é coisa de espírito perturbador, que Manuel Filomeno de Miranda, numa psicografia de Divaldo Franco, chamou de terrorismo mediúnico. Uma ação de espíritos tenebrosos que querem provocar terror às pessoas. Aí trazem comunicações de caráter apocalíptico. E a pessoa fica desesperada que vão morrer. Mas o que vai acontecer se a gente morrer? Nada, a gente continua vivendo. Somos espíritos imortais. Mas a gente vai morrer, dizia um amigo meu. Disse, qual é o problema? Uma hora todo mundo vai, o corpo vai. Vejam só que é um conjunto de ideias que foge do bom senso da doutrina. E aí, se nós vamos olhar na internet, pessoas que se propõem a receber psicografia de familiar das outras, só que faz um questionário, pergunta até o número do calçado que o morto usava, demonstrando o charlatanismo. Porque a mediunidade autêntica, como era de Chico Xavier, por exemplo, Chico não fazia entrevista nenhuma com ninguém. Se alguém disser o contrário, está mentindo. Não fazia entrevista. Não buscava informações prévias. Não raro chamava a pessoa pelo nome e entregava a comunicação do familiar sem nunca ter visto a pessoa. Fenômeno autêntico. E sem interesse nenhum. Eu lembro de uma ocasião que alguém ficou muito feliz por conta de notícias de um desencarnado e ele doou um Fusca, quando o Fusca era carro zero. E ele não sabia o que ia fazer com o Fusca, porque não tinha interesse pessoal na mediunidade, era espírita. Aí ele resolve doar o Fusca, leva a um mercado próximo, negocia com o dono do mercado, trocar o Fusca
por mantimentos para a sopa dos necessitados que ele atendia. A caridade sem qualquer interesse pessoal. Então, nos cabe sim julgar as comunicações, examinar as comunicações, passar tudo pelo crivo da razão. Ah, mas está aqui o nome do Dr. Bezerra. Tem que ter cuidado, gente. Não creais em todos os espíritos, meus bem-amados. Verificai primeiro se são de Deus. Kardec também vai nos lembrar que a mediunidade é uma faculdade humana que varia de indivíduo para indivíduo. Nós podemos ter aqui 2 ou 3 médiuns psicógrafos, que os espíritos escrevem através deles, com nuances, com características ou detalhes distintos de um para o outro. Um médium capaz de trazer mais detalhes, um médium capaz de psicografar um romance, um outro de trazer detalhes sobre a comunicação consoante a vontade do espírito, porque é um médium maleável. Nós vamos ter médiuns que vão ser mais prestativos a comunicações de caráter moralizante, educativo, em tom mais geral, e sem tanta maleabilidade. Quer dizer o quê? Que há uma especialidade mediúnica, consoante, conforme a evolução do espírito, a sua jornada, as suas experiências, o seu programa reencarnatório, as características. Raros médiuns vão ter várias faculdades. Raros médiuns. Normalmente, ele vai, sob o comando dos benfeitores espirituais, se especializando numa faculdade mediúnica. Faculdade, compreenda-se, é esse potencial mediúnico, não é faculdade acadêmica, né? Só para deixar claro, por favor. É essa capacidade mediúnica que Kardec chamou de faculdade. Ele pode produzir o fenômeno da psicografia, o fenômeno da psicofonia, enfim. Só para dar um exemplo, cada um tem a sua especialidade. E ele alerta, aqui ele faz uma categorização, médiuns de efeitos físicos são aqueles que produzem efeitos físicos, batidas, movimentos de objetos. Os espíritos utilizam do fluido dele para trazer objetos para o recinto em que ele está. Efeitos físicos. Médiuns de efeitos inteligentes, onde nós vamos observar que Kardec vai se deter mais pelo valor que isso tinha, essa faculdade ou essa categoria de médiuns, melhor dizendo, para a própria construção da doutrina da filosofia do Espiritismo. Só para lembrar os principais psicógrafos, escreventes, desenhistas, falantes ou psicofônicos, como diz André Luiz, audientes, pessoas que ouvem os espíritos, videntes. E aí entra na especialidade, médiuns poetas, tem psicógrafo que recebe poesias, tem outros que o espírito pode ditar poesia, mas não sai como poesia, porque ele não tem identidade com aquela especialidade mediúnica. Poliglotas. Tem mensagem do Divaldo em inglês e espelhada. Espelhada quer dizer invertida, que a gente lê com espelho diante do papel. Tem psicografia em árabe. Tem psicografia em japonês e o médium é brasileiro. Poliglotas. Fala ou escreve línguas que não conhece. Isso, claro, é uma variedade do fenômeno para nos dar clareza. E Kardec vai dizer que na mediunidade do efeito inteligente, e eu estou falando desse artigo, que é o tema da nossa exposição, é a mais comum. Até tira um pouco a vaidade, às vezes, de algumas pessoas. Né? Ah, eu sou médium, psicógrafo. É o mais comum. Por quê? Porque é onde o fenômeno se torna mais prático. Onde o médium entra em sintonia com o benfeitor, os espíritos benfeitores patrocinam no médium sério
à psicografia. Nenhum médium atua por conta própria, sem danos a si e ao fenômeno. Como lembrava a Ivone do Amaral Pereira, essa médium extraordinária, que aliás tinha várias faculdades mediúnicas. E além de ser uma heroína silenciosa, como se referiu a ela Chico Xavier, era uma médium profundamente discreta. A gente vai compreender a missão dessa mulher lendo as suas obras, especialmente Memórias de um Suicida. Não é obra para qualquer um psicografar, não. Tem que ter uma estrutura moral como a que ela tinha. E ela combatia o personalismo, a vaidade, e dizia claramente, nas suas experiências de desdobramento espiritual, que não tomava iniciativa por si, aceitava o comando dos espíritos que conduziam o seu trabalho. Era uma médium séria, portanto, não posava como supermédium, uma médium séria, dedicada cristamente aos sofredores. Isso é muito importante da gente ter clareza, dada a seriedade da mediunidade, como recurso de renovação moral da criatura humana. E aí Kardec também lembra que os escreventes ou psicógrafos podem ser mecânico, ele escreve sem consciência do que está escrevendo. Há narrativas de Chico Xavier conversando à mesa com a família e psicografando com as duas mãos, sem saber o que saía numa mão ou noutra. É a psicografia mecânica. Ou intuitivo, que é muito comum. A gente tem consciência do que está escrevendo enquanto os espíritos estão ditando. E aí, claro que você pode ter mais ou menos consciência. Varia de indivíduo para indivíduo, varia da necessidade e, portanto, o transe vai sendo mais ou menos aprofundado, conforme a necessidade e a tarefa a que aquele médium está se dedicando. E Kardec aqui compartilha uma aprendizagem. Ele vai dizer assim: ensinou-nos a experiência que os médiuns mecânicos e os intuitivos são igualmente bons, igualmente aptos para recepção e transmissão de boas comunicações. Como meio de convicção, os primeiros têm mais valor, sem dúvida, mas quando a convicção já foi adquirida, não há preferência útil. Isso é muito interessante. Porque houve uma época que as pessoas acreditaram que bom médium que não tinha consciência. Ah, fulano é médium forte. Terminou a reunião, ele não sabe o que aconteceu. Não necessariamente. Inclusive, ele pode estar inconsciente na psicografia e em desdobramento espiritual está assistindo à reunião, que é muito comum. Ele não está inconsciente do todo, está inconsciente ou agindo mecanicamente sob a condução dos espíritos. Mas a inconsciência não é absoluta nesse caso. E há pessoas que imaginavam. Eu lembro quando eu era menino, que não faz muito tempo, evidentemente, alguém dizia assim: não, o médium bom é aquela pessoa que não tem formação escolar nenhuma, porque ele é autêntico. Também era uma crendice. Há, desde o tempo de Kardec, é verdade, médiuns até analfabetos, que produziram excelentes coisas. Naturalmente, essas criaturas já trouxeram cultura de outras vidas. Agora, o que eu estou me referindo era um mito criado por algumas pessoas que não tinham estudado Kardec suficientemente, de que era preciso não aprofundar muito para ser bom médium. É um mito, isso não é verdade. Quanto mais eu compreender a doutrina, eu estudar, eu alargar meus horizontes, ao lado da minha educação moral, evidentemente, instrumento mais dócil, mais maleável,
mais produtivo eu me torno na mão dos espíritos amigos. Agora, aqui Kardec está tirando da cabeça da gente a ideia de que médium bom é um médium mecânico. E o psicógrafo que é intuitivo, a gente deixa para lá. Não. A experiência mostrou, a investigação mostrou para Kardec que tanto um quanto o outro podem produzir coisas muito boas. A fim de provar a realidade imortal, mecanicamente, para o vulgo, o desconhecedor da doutrina espírita, pode ser algo que convença, pode ser. Mas, para aquilo que nós buscamos na mediunidade, é tão bom quanto, pode ser tão instrutivo quanto, seja um médium mecânico, seja um médium escrevente e intuitivo, que tem consciência do que os espíritos estão escrevendo na medida que recebe. Tem obras de Divaldo Franco extraordinárias que ele recebeu com consciência. O próprio Victor Hugo, esse literato inglês, ou melhor, Victor Hugo, teve a oportunidade, por exemplo, de ditar uma obra através de Divaldo e mudar a ordem dos capítulos, para o médium não interferir na história, no enredo. Chico Xavier e Valdo Vieira, quando Valdo era espírita, psicografaram uma obra extraordinária chamada Sexo e Destino. Cada um capítulo. Um estava em Uberaba e o outro em Pedro Leopoldo. E se a gente lê a obra, não há ruptura na continuidade de um capítulo para o outro. E ninguém sabia o que o outro estava recebendo. Só depois que juntaram cada capítulo. Demonstrando aí a autenticidade da produção mediúnica de ambos os médiuns. Então, a psicografia pode ser intuitiva e ser muito útil. Tem pessoas que se travam. Mas eu sei que o Espírito está escrevendo, meu pensamento acompanha. Não sei se é meu ou se é da entidade desencarnada. Importante é que se exercite a mediunidade nas diretrizes seguras do Espiritismo, porque a prática vai dissipar a dúvida. Aqui Kardec traz mais uma lição. O que a gente tem que prestar atenção na mediunidade? Sobre a natureza das comunicações que um médium recebe. A aptidão do médium para receber as dos bons e dos maus espíritos. Isso, está aqui a Roseni, que é diretora da livraria da Félix, que eu nunca sei a função das pessoas, né? Mas todo mundo entendeu o que eu quis dizer. Há quantos anos a gente acompanha, né, Roseni, a produção de obras mediúnicas fora do movimento espírita, entrando no movimento, obras mediúnicas produzidas por maus espíritos. São más comunicações que foram sendo publicadas por invigilância de médiuns, editores e trabalhadores, às vezes até do nosso movimento espírita. Por falta de atenção ao que Erasto propôs. É preferível rejeitar 10 verdades do que aceitar uma única mentira. Ou seja, seguir o que Allan Kardec propunha. Tudo que vem dos espíritos, passar primeiro pelo crivo da razão, pelo buril da razão, depois comparar os ensinamentos da codificação. E a gente vai ver que muita coisa que vem dos espíritos, utilizando até o gosto popular, o respeito que se há pela doutrina, não corresponde ao espiritismo. Aí vocês vão ver coisas absurdas. E por que Deus permite? Para que a gente cresça, amadureça, separe o joio do trigo, separe a sã doutrina da doutrina de falsos profetas da erraticidade e desenvolva o nosso compromisso com a verdade. Então, observar no médium. Porque se ele vive cercado pelos maus espíritos, é que o sujeito não anda bem. Perturbações, perseguições espirituais, todos sofremos. Mas servir de mediador a espíritos que se dão ao luxo
de fomentar discórdia, as paixões humanas, os desequilíbrios, denota a condição moral do médium, de que não é alguém que queira se emendar, se corrigir. No livro Os Mensageiros, de André Luiz, quem quiser depois pode dar uma olhada na obra, ele fala, por exemplo, de pessoas que se prepararam no mundo espiritual para exercer a mediunidade e que se deixaram seduzir pelo ganho fácil, pelo abuso, por questões de baixo teor moral, servindo inclusive de médiums para palpites do mundo espiritual sobre negócios. Uma vez fui fazer uma palestra no interior, faz algum tempo, eu nem tinha cabelo branco ainda. E a pessoa, ao final, disse que eu ia dar consulta. Eu estranhei, porque não sou médico, né? Não entendi bem o que era, que no final vai ter a consulta. O irmão vai fazer a palestra, depois tem consulta. Ninguém me falou nada, fui ver o que era. Tinha uma fila enorme. Eu até me achei importante. Nossa, olha essa fila, o pessoal veio me abraçar. Aí veio pergunta, a pessoa me abraçava e me perguntava do filho, da avó, do gato. Eu comecei a achar que aquela coisa estava esquisita, né? No final alguém me perguntou, eu já estava com aquela paciência de cristão que não é mais cristão, vocês imaginam, né? A pessoa me pergunta assim, meu irmão, eu quero saber por que o meu negócio não está dando certo. Aí eu perguntei, você já procurou uma consultoria? Não, não procurei, é por isso. Tem que procurar uma consultoria, procure tal consultoria. E indiquei uma que todo mundo conhece, mas que eu não vou fazer propaganda aqui, porque vai para o vídeo depois. Vejam só. É porque haviam pessoas que passavam por lá fazendo palestra e depois recebiam um guia, sabe lá do quê? Dando consulta da vida das pessoas. Se casa, se separa, se batiza, não batiza, se joga no bicho, se faz plástica. Vejam só. Hoje tem médium por aí até recebendo cachorro desencarnado. Por quê? Pessoas que não conhecem espiritismo e que se deixam conduzir por inteligências perversas que querem colocar o nome do espiritismo na lama. Mas o espiritismo passa por tudo isso, porque ele está na doutrina codificada por Allan Kardec, está nas leis da natureza, e por mais que o ataquem, ele prossegue. Cabe-nos respeitar a doutrina e observar, portanto, com quem estamos lidando, do plano espiritual e do plano físico. Um outro aspecto importante, que eu vou resumir em função do nosso tempo, é que se um médium possui uma faculdade que ele já está habituado, ele é psicógrafo. Não há necessidade dele querer virar médium psicopictográfico, pintor. Médium de cura, médium aquilo outro. Não. Normalmente, o investimento da espiritualidade é que o indivíduo aprofunde aquela faculdade mediúnica. Aquela que ele já tem potencialmente em desenvolvimento. Para que ele não entre numa soberba, numa vaidade, que queira se colocar num patamar mediúnico que ele não se encontra, e que vai, naturalmente, por conta da vaidade, do orgulho, tornar-se joguete da espiritualidade inferior. Eu recordo uma amiga, uns anos atrás, que ela iniciou na sua comunidade um centro espírita, difundiu naquela região a evangelização da infância, da juventude, começou a apresentar a psicografia, e aí os espíritos, para lhe perturbar a marcha, se apresentaram e propuseram que ela começasse a pintar. E ela começou a pintar coisa que criança na pré-escola pinta melhor. A gente via claramente de fora que era um processo de perturbação espiritual, desviando-a daquilo que ela já vinha trilhando com maior segurança. E tivemos a oportunidade de dialogar à luz da doutrina, ao que ela atentamente percebeu que se tratava de um processo de obsessão.
buscou a terapêutica da própria instituição, com muita humildade, se reorganizou e abandonou os parceiros pintores. Porque tem espírito que quer que a gente faça qualquer coisa. Se a gente aceitar, é que nem aqueles amigos inoportunos que chegam na casa da gente, que tiram a gente de um dever familiar, que ocupam a nossa atenção o tempo todo no WhatsApp. Daqui a pouco, olha, fulano, lá na reunião do trabalho, tu fala tal coisa para o nosso chefe. Não vou falar, não foi isso que aconteceu. Não, mas tu tem que falar. Não tem pessoas que são assim, que querem que a gente se ajuste à sua conduta moral equivocada? Há desencarnados também. E há desencarnados que se prestam a perturbar a evolução dos encarnados, daqueles que buscaram na mediunidade a autoeducação. Então Kardec recomenda que a criatura desenvolva-se naquilo que vem se apresentando de maneira mais patente, mais objetiva. Naturalmente, nós estamos falando do indivíduo que, ao estudar o Espiritismo, se integrar à casa espírita, participar dos estudos sistematizados, envolver-se nas atividades que uma instituição séria oferece, se encontre com a mediunidade, florescendo, pedindo educação. E feitos os estudos doutrinários, depois ele vai entrar para as atividades de estudo e prática da mediunidade, mas com conhecimento da doutrina espírita, tendo lido e estudado o livro dos médiuns, e não sendo jogado às atividades mediúnicas, como no passado acontecia, por desconhecimento da doutrina espírita, em que a pessoa ia para a atividade mediúnica e nem espiritismo. Aí não é de se estranhar que a criatura se perturbe, não saiba lidar com a mediunidade e mude de religião conforme a dor que lhe aparece, porque ainda não compreendeu a doutrina espírita. Para finalizar minha reflexão, em que eu procurei sintetizar aqui alguns aspectos desse artigo de Allan Kardec. Compartilhar um pouco da leitura, essa era a proposta que me foi apresentada. Eu queria encerrar com essa recomendação do Espírito São Luís, o espírito protetor da Sociedade Espírita de Paris, fundada por Allan Kardec, no mesmo ano em que ele fundara a Revista Espírita. A questão que se desenrolava nessa reunião era o tema das manifestações físicas. O que dá para compreender é que haveria talvez um dilema, um debate sobre dedicar-se aos fenômenos de efeito físico para convencer os incrédulos ou dedicar-se aos fenômenos inteligentes, aqueles que podem nos moralizar pelo conteúdo das mensagens. E o Espírito vai dizer que alhures, que adiante, se façam demonstrações físicas, que alhures se veja, que alhures se escute, o fenômeno da voz direta, mas que entre vós haja compreensão e amor. Compreensão aqui está no sentido de estudar, vejam só. Que esperais parecer aos olhos dos espíritos superiores quando fazeis girar uma mesa? O Espiritismo já não estava mais nessa etapa inicial de fenômenos físicos. Era necessário aprofundar a filosofia, a ciência, a moral do Espiritismo. Ignorantes, à luz da visão dos espíritos superiores, àquela altura dedicar-se aos fenômenos físicos seria uma ignorância. Ao sábio passa o seu tempo a recordar o ABC da ciência. Alguém que se dedica a uma ciência no mundo, depois da sua formação básica, ele vai ficar sempre nas primeiras aulas que teve nos bancos universitários? Claro que não. Se vos virem ao contrário, procurando obter comunicações inteligentes e instrutivas, considerar-vos-ão homens sérios em busca da verdade. Se nos labores da mediunidade nos dedicarmos a buscar a nossa instrução moral, os espíritos nos verão como homens e mulheres em busca da verdade.
homens e mulheres sérios, quer dizer, com consciência da gravidade que é o fenômeno espírita, da seriedade que é a proposta moral do espiritismo. Assim, meus amigos, nós temos aqui uma pálida notícia da lucidez de Allan Kardec e do convite que estudemos a mediunidade, que compreendamos o fenômeno mediúnico à luz da codificação espírita, não desprezando jamais os textos do nobre codificador do espiritismo. Kardec não está ultrapassado, ele precisa ser estudado, compreendido, vivido, sentido, para que possamos, inclusive, colocar a mediunidade na terra sempre a serviço de Jesus, a fim de mitigar a fome moral, de aliviar o sofrimento, de secar lágrimas, de acalmar desesperos, de erguermos os caídos e, através da compreensão correta da vida futura, da vida espiritual, promovermos a moralização, a evangelização das criaturas. Isso é que nós encontramos nesse belo artigo da Revista Espírita de março de 1859. Da nossa parte, agradecemos a sua paciência, a sua atenção, colocando-nos depois à disposição para trocarmos as impressões com aqueles que queiram conversar conosco após o trabalho, mas não é consulta, é conversa entre amigos. Muita paz, muito obrigado.